Imagine perceber que seu cachorro ou gato começou a tossir, espirrar, coçar sem parar ou apresentar uma infecção que simplesmente não melhora. Você leva ao veterinário e recebe uma receita com um nome que talvez nunca tenha ouvido: Bioxin. A primeira dúvida costuma ser: esse medicamento realmente funciona? Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Será que um pequeno erro durante o tratamento pode atrapalhar a recuperação do seu pet? Neste vídeo você vai descobrir como o Bioxin age, quando ele costuma ser indicado, quais cuidados fazem toda a diferença e um detalhe que muitos donos desconhecem, principalmente quando o paciente é um gato. Então fique até o final porque a última dica pode evitar problemas durante o tratamento. Agora vamos entender por que esse medicamento é tão utilizado pelos médicos veterinários. O Bioxin é um antimicrobiano à base de doxiciclina, um antibiótico da família das tetraciclinas. Ele impede que determinadas bactérias continuem se multiplicando, permitindo que o organismo do animal combata a infecção com mais eficiência. Ele pode ser indicado para diversas infecções bacterianas, como problemas de pele, ouvido, sistema respiratório, trato urinário e gastrointestinal, sempre quando as bactérias são sensíveis à doxiciclina. Mas atenção, nem toda tosse é causada por bactérias, nem toda coceira significa infecção e nem toda secreção precisa de antibiótico. Por isso, nunca ofereça esse medicamento por conta própria ou aproveite sobras de tratamentos anteriores. O diagnóstico correto sempre vem antes do remédio. Apresentação. Outro detalhe importante é que o medicamento está disponível nas apresentações de 50 mg, 100 mg e 200 mg, permitindo que o veterinário escolha a dose mais adequada conforme o peso e a necessidade de cada animal. Modo de usar. A administração é por via oral, normalmente uma vez ao dia, a cada 24 horas durante 7 dias consecutivos, ou conforme a orientação do médico veterinário. E já que estamos falando de cuidados, existe um detalhe muito importante para quem tem gatos e pouca gente conhece. Nos gatos, a administração da doxiciclina merece um cuidado especial. Quando o comprimido é oferecido sem água ou alimento, ele pode permanecer no estômago e causar irritação, aumentando o risco de lesões. Por isso, muitos médicos veterinários orientam oferecer cerca de 5 a 6 ml de água com uma seringa, sem agulha, claro, ou uma pequena porção de alimento logo após o comprimido. É uma atitude simples que pode fazer muita diferença. Outro erro bastante comum acontece quando o dono percebe que o animal melhorou após poucos dias. A tosse sumiu, a pele começou a cicatrizar, o pet voltou a brincar, então surge o pensamento: acho que já posso parar o remédio. Mas esse é um dos maiores erros. Mesmo quando os sintomas desaparecem, ainda podem existir bactérias sendo combatidas. Interromper o tratamento antes da orientação veterinária aumenta o risco da infecção voltar e dificulta o controle da doença. Contraindicações. Também é importante conhecer as contraindicações. O Bioxin não é recomendado para filhotes com menos de 1 ano de idade, fêmeas gestantes ou em fase de lactação, e animais com histórico de alergia à doxiciclina. Em pacientes com doenças hepáticas graves, o medicamento deve ser utilizado apenas com acompanhamento veterinário. Efeitos colaterais. Como qualquer antibiótico, alguns efeitos colaterais podem ocorrer. Os mais comuns são náusea, vômito e desconforto gastrointestinal. Em gatos, além da irritação do esôfago, podem ocorrer lesões esofágicas quando o comprimido é administrado incorretamente. Reações alérgicas e sensibilidade da pele à luz também são raras, mas podem acontecer. Outro ponto interessante é que, diferentemente de outras tetraciclinas, a doxiciclina apresenta menor risco de toxicidade para os rins. Por isso, pode ser uma opção em alguns pacientes renais ou idosos, sempre com avaliação do médico veterinário. Por outro lado, animais com doenças graves no fígado precisam de atenção especial. Também é importante informar ao veterinário todos os medicamentos e suplementos que o pet utiliza. Interações medicamentosas. Produtos contendo cálcio, ferro, zinco, alumínio ou manganês podem diminuir a absorção da doxiciclina quando administrados próximo ao horário do medicamento.
Em muitos casos, basta respeitar o intervalo recomendado pelo profissional. Além disso, o Bioxim não deve ser utilizado junto com alguns antibióticos, como penicilinas e cefalosporinas, sem orientação do médico veterinário. Por isso, informe sempre todos os medicamentos e suplementos que o seu pet utiliza antes de iniciar o tratamento. E existe mais uma lição importante antes de encerrarmos. A maior mensagem deste vídeo não é apenas conhecer o Bioxim, é entender que nenhum antibiótico deve ser utilizado sem orientação veterinária. O tratamento correto depende do diagnóstico correto. Muitas doenças parecem infecções bacterianas, mas podem ser causadas por alergias, fungos, parasitas ou outros problemas completamente diferentes. Por isso, medicar por conta própria pode atrasar o tratamento adequado. Durante o uso do Bioxim, observe sempre o comportamento do seu pet. Ele continua comendo normalmente? Ele está bebendo água? Apresentou vômitos, náusea, dificuldade para engolir? Esses sinais ajudam o médico veterinário a acompanhar a evolução do tratamento e decidir se algum ajuste é necessário. Outra recomendação importante é nunca guardar antibiótico para usar futuramente. Cada infecção é diferente, cada bactéria pode responder de maneira diferente e cada animal precisa de uma avaliação individual. Quando seguimos corretamente a prescrição, aumentamos as chances de recuperação, reduzimos o risco de complicações e cuidamos da saúde do nosso melhor amigo com muito mais segurança. No final das contas, proteger um pet não significa apenas dar o medicamento certo. Significa oferecer carinho, atenção, observar os sinais que ele apresenta e confiar no acompanhamento do médico veterinário, porque eles dependem completamente das decisões dos donos e dos veterinários. E é justamente esse cuidado que faz toda a diferença. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu comentário dizendo: "Eu cuido com responsabilidade". Assim vou saber que você faz parte dessa comunidade que acredita que informação também salva vidas. Aproveite para contar qual outro medicamento ou tema você gostaria de ver aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Bolapet, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com outros donos de cães e gatos. Assim, mais pessoas terão acesso a informações que podem fazer diferença na saúde dos seus animais. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.